Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado nessas reflexões, dos 40 dias com propósito nessa quaresma de 2025. Hoje nós estamos no 6º dia de meditação e hoje eu quero meditar com você a palavra do Evangelho do dia, que está no Evangelho de São Mateus, nos versículos do capítulo 25, nos versículos do 31 ao 46. É a liturgia diária, é a liturgia do dia. Então é Mateus 25, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Antes da gente meditar, eu quero que você, junto comigo, você peça a presença do Espírito Santo. Não somente pedir no automático, como nós estamos acostumados a fazer, uma oração ali no momento, mas que você possa fazer com que essa oração brote dentro do seu coração. Para que isso? Pedindo que o Espírito Santo transforme o seu coração numa terra fértil, numa terra preparada para que a palavra de Deus, quando penetrar no íntimo da tua alma, lá no íntimo do seu ser, ela possa encontrar um espaço onde ela possa gerar frutos, onde essa reflexão, essa meditação possa fazer com que você transforme algo na sua vida, Talvez o seu comportamento, o seu posicionamento diante de certas coisas, de certas situações, e que transforme realmente o teu coração e também o teu entendimento, para que você, de uma vez por todas, você acolha aquilo que Deus está falando com você, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, que é momento de reflexão, é momento de nós olharmos para nós mesmos e nós vermos o que precisa ser mudado em nós. É o momento em que a igreja e que Deus nos proporciona de nós buscarmos uma reconciliação com Deus e de nós buscarmos uma conversão de vida. O que é isso? Uma mudança de vida. Nós precisamos mudar de vida e Deus está nos dando essa oportunidade. Amém? Por isso eu peço ao Espírito Santo que o Senhor, assim como está fazendo comigo, Senhor, eu também peço pelos meus irmãos que agora nos acompanham, que têm acompanhado essas reflexões, que o Senhor agora os visite, toque o coração de cada um deles, para que essa palavra possa transformar, Senhor, possa gerar vida nova, possa gerar conversão, Senhor, mudança de vida em cada um deles. Prepara o coração, Senhor, de cada um, para que possa acolher a semeadura da Tua palavra nesse momento, para a honra e glória de Jesus. Amém. A palavra de hoje vai nos dizer o seguinte: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar?
Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje esse evangelho ele precisa trazer um certo temor para cada um de nós. Como é esse temor? É o temor de nos gerar preocupação. E por que nós precisamos estar preocupados com isso? Porque a partir do momento em que nós paramos e olhamos para nós mesmos e revisamos a nossa vida, a nossa postura, a nossa condição diante das coisas de Deus, isso precisa causar um temor em nós, uma preocupação. Não é um medo, mas é uma preocupação. Por quê? Porque o Evangelho, se a gente for perceber, ele está dividido em duas partes, né? Jesus ele coloca bem claro isso, os que estão à direita e os que estão à esquerda. E aí eu me pergunto e pergunto a você também, em qual lado nós estamos? Quem somos nós nesta figura em que Jesus traz dessa separação? Nós somos as ovelhas ou somos os cabritos? É lógico que isso é só uma ilustração que o Senhor trouxe, mas para que a gente possa, de um olhar assim, se colocar nesse lugar, né? Nesse rebanho das ovelhas ou nesse dos cabritos, sabe? Por que isso? Eu meditava sobre esse evangelho quando eu me preparava para poder vir aqui e gravar essa reflexão. É o seguinte, eu preciso entender que a primeira parte, quando o Senhor fala das ovelhas, que são os que estão à sua direita, na verdade isso não é o que tem que nos causar o temor. Isso o Senhor está dizendo que é para aqueles que fizerem a vontade dele, é para aqueles que cumprirem o chamado, porque todos nós temos um chamado. Às vezes nós não aceitamos, às vezes nós não enxergamos, mas a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor como o Senhor, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós assumimos uma posição. E qual é essa posição? É a posição de ser chamado. Chamado a quê? Chamado primeiramente à santidade, a ser filho de Deus, né? E a partir deste momento, nós temos por obrigação fazer a nossa parte. E qual será a nossa parte? A nossa parte é falar para as outras pessoas que esse Deus que nós professamos, ele pode transformar as nossas vidas. Então, todo chamado do cristão não é apenas ser cristão e viver na vida que Deus lhe permitir, mas é fazer a diferença. Eu não posso somente aproveitar os benefícios da graça de Deus na minha vida, mas eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que me manifestar de uma maneira em que aquilo que eu vivo também possa mudar a vida das outras pessoas. Então, nós precisamos assumir essa posição. Em primeiro lugar, assumir a posição na nossa vida de sermos chamados a fazer a vontade de Deus. E nos colocarmos nessa posição de que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me colocar à disposição. Eu preciso
trabalhar para Deus, eu preciso servir o Senhor. De que forma? Não sei. Aí você vai buscar discernimento no Senhor e vai fazer a sua parte, certo? Mas o que nos preocupa não é isso. O que tem que causar temor em nós não é essa primeira parte, onde o Senhor fala que me vistes enfermo, né, fosse me visitar quando eu estava enfermo, me vistes na prisão, eu estava com sede e me desse beber. Não, isso é a nossa parte, nós precisamos fazer isso. Então isso não tem que nos causar. Se nós estamos vivendo conforme aquilo que Deus nos pede, então isso vem até como um alívio para cada um de nós. Mas o que nós precisamos nos preocupar, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, é a segunda parte do Evangelho, onde o Senhor fala que não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós deixamos de fazer. O que você tem deixado de fazer, irmão? O que você tem deixado de lado? Será que você tem aproveitado das graças de Deus, mas na hora em que o Senhor pede para você se posicionar, na hora em que o Senhor pede para você fazer a sua parte, será que você tem feito a sua parte? Será que eu tenho feito a minha parte? Será que nós temos feito? Ou será que nós temos só aproveitado os benefícios? Porque é muito fácil, nas horas da dificuldade, na hora da dor, na hora da batalha, nós recorrermos ao Senhor. Todo mundo recorre. Todo mundo. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, em alguma hora você recorre a Deus. Aliás, acho que todos os dias, né, quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós dizemos: ah, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, me socorre. Oh, meu Deus, vem em meu favor. Em algum momento da nossa vida, nós buscamos isso, né, no Senhor. Quase sempre. Essa é a grande verdade. Mas aí nós nos tornamos só aqueles que participam da bênção, mas não fazem nada em troca. Não é recíproco. Né? Nós recebemos a graça de Deus, mas nós não fazemos. Nós não ajudamos, nós não somos gratos a Deus. E como nós precisamos fazer isso? Fazendo isso que o Senhor está dizendo. Nós não podemos deixar de fazer a boa obra. E qual é a boa obra? Irmão, a boa obra não é só a caridade, não é só fazer com que você, sei lá, talvez você contribua na igreja de uma forma material, né, física ali, pagando o seu dízimo. Claro, isso é uma obrigação do cristão. Nós temos que fazer isso. Mas eu estou dizendo que isso não é nada. Deus não está pedindo somente isso de você. Esse vestir alguém, esse dar de beber alguém, não é só essa atitude física, mas é a atitude de aceitar Jesus na sua vida e falar para as outras pessoas que existe um Deus, que existe um tempo preparado. Aqui o Senhor está dizendo que quando ele voltar, vou até repetir a leitura aqui para que a gente entenda de uma vez por todas, que não é só o fazer, né? Mas é o acreditar. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, irmão, você acredita de verdade que o Senhor vai voltar um dia? De verdade mesmo. Seja sincero com você mesmo. Você acredita que daqui um tempo, e nós já estamos vivendo essa preparação para esse tempo, que o céu vai se abrir e o Senhor vai voltar na sua glória, e aí Ele vai fazer essa separação, irmãos? Você consegue compreender isso? E volto a repetir, qual a posição que você está assumindo na sua vida? Que lado você verdadeiramente está? Você está sendo só um espectador? Você não está fazendo nada? Então, irmão, toma muito cuidado. Sabe, seja preocupado com essa situação. Que o temor de Deus caia no nosso coração. Que essa segunda parte, onde o Senhor fala dos cabritos que estão à esquerda dele, irmão, ainda dá tempo, irmão, de sair desse lado, sabe? Eu não estou aqui para julgar e para acusar ninguém, porque o primeiro ouvido que ouve, isso é o meu, e eu preciso todos os dias me vigiar, me policiar, para que eu não assuma essa postura na minha vida. Então, irmão, não esteja nessa segunda parte. Não se preocupe com a primeira. A primeira o Senhor está enxergando. Ele sabe daquilo que você faz, mas se preocupa com a segunda parte, irmão, daquilo que você não está fazendo. O que você está deixando de fazer para Deus? O que você está deixando de sacrificar, irmão? O que você está deixando de pagar o preço para fazer a vontade de Deus? É preciso olhar com profundidade para esse evangelho de hoje, irmão. E sabe, tirar um aprendizado disso, de que quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor está nos pedindo, irmão. E o Senhor está dizendo hoje
que se nós não fizermos, se nós não praticarmos essas boas ações, se nós não acreditarmos que o Senhor está voltando e nós estamos vivendo, o Senhor está voltando, nós estamos vivendo esse tempo, nós não estaremos inclusos naqueles que estão no rebanho, nas ovelhas, do lado direito, nós estaremos junto com aqueles que estão do lado esquerdo, irmão. Isso é muito sério, isso é muito sério para a nossa vida, é disso que depende a nossa salvação, irmãos. Então nós precisamos compreender de uma vez por todas que o Senhor está nos alertando e está nos dizendo quem somos nós, quem somos nós, o que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido de Deus. Você tem certeza que você recebeu muita graça do Senhor. Então é tempo, irmão, é tempo de se preocupar, sabe? É tempo de olhar para si próprio, é tempo de olhar para a sua postura, para o seu posicionamento, irmãos. A gente tem visto tantos ataques à nossa fé, a gente tem visto tantas perseguições. E como que a gente tem se posicionado diante disso? Irmão, em algum momento, seja sincero mais uma vez com você mesmo. Em algum momento que você vê a sua fé sendo atacada, e eu tenho certeza que essas mais de 90 pessoas que estão nesse grupo do WhatsApp, que estão acompanhando essas reflexões, eu tenho certeza que você é católico, apostólico romano, você acredita em Deus, você professa a sua fé, senão você não estaria aqui. Então, irmão, em algum momento que você vê a sua fé sendo atacada, né, à torta e à direita, aí agora com as redes sociais, né, que se espalha muito rápido, o que você tem feito para defender a sua fé? Ou até mesmo na sua roda, no seu ciclo de amizade, o que você tem feito, irmão? O que você tem feito para defender o nome de Jesus? O que você tem feito? Você tem se posicionado de verdade? Irmão, está na hora, o Senhor está recrutando pessoas, o Senhor está levantando um exército, chamando os seus soldados para que seja feito um movimento, irmão, um movimento onde nós cristãos católicos, apostólicos romanos, que nós possamos nos posicionar sem medo, irmão, sem medo de enfrentar aquilo que nós vamos pagar o preço, sem medo de enfrentar o peso, o fardo daquilo que nós decidimos assumir na nossa vida e seguir. Não dá, irmão, não dá para ficar do lado esquerdo, de verdade. Se você realmente acredita, se você realmente recebe as bênçãos de Deus, se você realmente acredita que o Senhor está voltando, irmão, é hora de se posicionar, de se colocar de um lado. E qual lado você vai ficar? Do direito ou do esquerdo, irmão? Porque o final é triste. A palavra de Deus está nos dizendo. E eu finalizo agora com esse último versículo desse evangelho de hoje. O final é: e estes irão para o castigo eterno. Quais? Os que estão à esquerda, os cabritos. E os justos, que são os que estão do lado direito, que são as ovelhas, que fazem a vontade de Deus, estes para a vida eterna. Então, irmão, é momento de se reconciliar. É momento de revisar a sua postura, os seus conceitos, de analisar a sua vida com Deus. E dá tempo de voltar ainda. Dá tempo de olhar para o outro lado e falar: não, eu quero ficar daquele lado, eu não quero mais ficar desse lado, eu quero ficar do lado direito do Senhor. Então, irmão, que essa palavra de hoje possa cair no seu coração e possa gerar frutos em você, para a honra e glória do nome de Jesus. E que você continue tendo uma busca por santidade nessa quaresma e que ao final desse período você seja transformado, você seja uma outra pessoa, que você busque fazer a vontade de Deus e deixar de lado a vontade do mundo, tá bom? Se posicione, irmão, como cristão de verdade. Se posicione, você vai ver que a luta é dura, a batalha é grande, mas a recompensa é muito satisfatória. Deus, ele há de honrar tudo aquilo que a gente fizer. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, me abençoar, que esse dia de hoje seja um dia frutífero para nós, espiritualmente falando, que a gente possa receber, através da misericórdia de Deus, do amor de Deus, tudo aquilo que nós buscamos. Mudança de vida, conversão. É isso que esse período nos pede. Amém? E nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Manda esse vídeo para alguém, compartilha lá no seu grupo da sua família, né? Não porque nós queremos aparecer, mas porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém?
Que o Senhor possa então derramar essa graça sobre você e fogo na sua alma, irmão. Até a próxima. Deus abençoe.